Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Graças a Deus, momento de crescimento espiritual. E hoje a passagem bíblica que irei falar está lá em Gênesis, capítulo de número 19. Na verdade, nós vamos considerar a história de Sodoma para que nós possamos descobrir o que é que Deus tem para a gente nesta oportunidade. Lá em Gênesis capítulo 19, nós vamos ver a história desta cidade, mas também a história de Ló. Ló foi sobrinho de Abraão. Preste bem atenção nesse começo aqui, porque Ló teve o exemplo de um grande homem de Deus, seu tio Abraão. E por alguns motivos, Ló, ele chega a um determinado momento com Abraão que ele decide morar, se estabelecer na cidade de Sodoma. É interessante perceber que Ló, ele era juiz, tinha uma posição, mas que Ló, com o passar do tempo, parece que Ló, ele se adaptou muito bem à rotina pecaminosa daquela cidade. Aquilo que outrora ofendia Ló e os seus princípios, agora parece que é relevado. Não é tão assim tal. Tanto é que a gente vai ver mais adiante que os anjos, quando chegaram na cidade, encontraram Ló já de tardezinha sentado na frente da cidade. Talvez pela sua posição de juiz, mas espiritualmente isso nos fala muito. Ló estava acomodado. Acomodado diante daquela situação de muito pecado e pecados horríveis que acontecia naquela cidade e, consequentemente, muito perto da família de Ló. Mesmo assim, a Bíblia, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, o apóstolo Pedro, ele demonstra nessa passagem bíblica Ló como sendo um homem bom, isto é, sendo um homem justo e reto. Ló, segundo Pedro, era um homem justo, um homem reto, mas Ló estava vivendo no lugar onde ele nunca deveria ter estado. Isto é, Ló não poderia estar em Sodoma e Ló estava em Sodoma. Não era para ele estar lá. Ainda hoje, essa palavra Sodoma é ligada a tudo que é mal, a tudo que é perverso, a tudo que não presta. Aquele lugar parece uma Sodoma, fulano é um sodomita. A ideia de Sodoma é um local abrasado, queimado e destruído por brasas, por fogo. Vamos lembrar aqui que lá na frente a cidade, sim, foi destruída com fogo e foi Deus que destruiu a cidade de Sodoma. A visita desses anjos lá foi para isso, para destruir a cidade e salvar Ló e a sua família. Infelizmente, a mulher de Ló padeceu e a gente vai ver isso mais na frente. Eu vou tentar, de forma bem rápida aqui, passar tudo aquilo que Deus me mostra através dessa passagem bíblica. Olha só, mesmo a Bíblia chamando Ló de homem justo e reto, a gente percebe que Ló tinha problemas espirituais sérios. Era como que Ló tivesse preso, como que um cordão umbilical, sei lá, invisível estivesse prendendo Ló
a cidade de Sodoma. E quando eu falo isso, irmãos, eu me preocupo muito com a minha vida e com a vida daqueles que querem levar Deus a sério. Muitas vezes na nossa caminhada nós vacilamos e infelizmente nós nos apegamos àquilo que Deus odeia. E essas coisas, pouco a pouco, têm o poder de dominar o nosso coração. Que coisa é essa? Parece que a gente vê de forma muito evidente uma situação de abismo chamando outro abismo na vida de Ló. É como que Ló estivesse dizendo assim: eu não consigo sair desse negócio só não. Não consigo não. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e estão dizendo: pastor, essa palavra é para mim, pastor. Essa palavra, pastor, é para mim porque eu estou num processo de decadência, pastor. Que situação, pastor Júnior, eu entrei. Eu estou querendo sair, pastor, mas parece que é um atoleiro. Enquanto mais eu me movimento, pastor, mais eu afundo. Ei, meu irmão, tem jeito. Você que tem que dar mais atenção do que todo mundo a essa mensagem. Tem jeito. Tem jeito. Nós sempre temos algum problema espiritual e às vezes esses problemas, irmãos, são problemas profundos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló não precisava estar em Sodoma. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas se você for olhar a história, em um determinado momento aquela cidade foi atacada por inimigos e Abraão interviu, salvou Ló, e Ló era a chance de Ló dar uma carreira de Sodoma. Mas Ló decide voltar novamente para lá. Meu Deus, o que é isso? Isso é a nossa história, irmãos. Isto é a nossa história. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesse seu momento onde você enfrenta o pecado e quer vencer a imoralidade, quer vencer aquilo que aprende ou aprisiona seu coração, seja um vício, seja uma relação que você diz: pastor, Deus não está nesse negócio e mesmo assim eu estou apegado, o que é que eu faço, pastor Júnior? Me ajude. Eu quero dizer a você que Deus sempre vai levantar uma pessoa para te ajudar como um exemplo de homem de Deus, ou uma palavra, ou uma rádio, ou uma igreja, ou um amigo. É bem verdade que vai ter um monte de gente dizendo: rapaz, é assim mesmo, também tu, nessa situação, também tu tem razão, por causa disso e disso e disso. Sempre vai ter o inferno falando, mas sempre vai ter um homem de Deus também falando, e a palavra desse homem de Deus, a palavra de Deus vai chegar aos seus ouvidos. Você que vai decidir. Porque lá em Sodoma não tinha Bíblia naquele tempo não, mas tinha o exemplo de Abraão. Ô Ló, você viveu com Abraão, você sabe, Ló, que Abraão não é perfeito não, mas Abraão é um homem de Deus, Ló. Você quer viver nessa bagunça daqui de Sodoma ou você quer viver o exemplo do seu tio? Sempre nós teremos, irmãos. Pode olhar para um lado e para o outro. Vai ter um bocado de cão chamando a gente para o lado errado. Mas também sempre pode ter só um, mas tem um homem de Deus, que Deus vai colocar no seu caminho, na sua vida, que vai lhe dar um conselho. Um só. Eu tenho certeza que pelo menos um tem. Eu vejo Ló como um tipo de crente apegado, como eu posso dizer, apegado a algumas práticas
que vai matando pouco a pouco. Eu vejo Ló como algumas pessoas que, infelizmente, estão, e vez por outra a gente encontra isso na nossa vida, eu encontro isso na minha vida. Umas coisinhas que chegam, que a gente até diz assim, eu pensei que eu tinha vencido esse pecado, eu pensei que eu tinha escapado já disso. Aí vira e mexe, a peste aparece de novo, a tentação de novo, a fraqueza de novo. Acho que você está me entendendo. O mais importante de tudo isso não é você estar nessa situação ou não. O mais importante disso é você entender que você precisa sair dessa situação. Que Deus tem promessa grande para você. E que você não pode ficar nessa situação. Olhe, eu sei que o meu pecado pode não ser o seu. A minha cobiça pode não ser a sua. Mas eu acredito que nós podemos, à luz do capítulo 19 de Gênesis, fazer algumas coisas para a gente ser liberto de Sodoma. A gente escapar dessa situação, dessa cilada do diabo, dessa fraqueza, desse negócio. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não. Eu estou pregando essa palavra, é porque essa palavra primeiro falou comigo. Eu achei maravilhosa essa palavra, no sentido de que eu preciso melhorar. Então não fique pensando que isso é uma cobrança. Não fique achando que é uma palavra para o pequeno e quem está falando se sentir grande. Não. Não é nada disso, não. Nós estamos no mesmo barco. Temos a mesma natureza. Essa natureza miseravelmente corrupta. Então, pastor Júnior, eu já sei, pastor. Eu sei que essa palavra é para mim, pastor Júnior. Eu sei, pastor, a minha condição. Sei que não é fácil, pastor. Sei que essa prisão invisível está na minha vida. Pastor, eu quero saber o que resolve. O que resolve? Eu vou fazer o quê, pastor? Me diga. Me diga, pastor. Pastor Júnior, me diga o que é que eu vou fazer, pastor. Eu vou lhe dizer à luz da palavra de Deus. Olhe, primeiro você deve aceitar o que Deus fala e entender que Deus está cobrando de você uma ação. E essa ação, ela é mais ou menos assim: meu filho, você tem que entregar para o fogo tudo que é de Sodoma na sua vida. Você tem que entregar para ser queimado. Isso fala de uma decisão radical. Oh, meu Deus do céu. Eu vou repetir, isso fala de uma decisão radical. Deus mandou os anjos ali para queimar tudo que era de Sodoma. Não presta nada. E tudo que é de Sodoma na minha vida vai ter que ser entregue para o fogo queimar. Diga glória a Deus por isso. Porque o problema, irmãos, é que isso é um negócio tão delicado. É tão delicado, está tão enraizado na nossa vida, tão embaraçado, que a gente fica logo preocupado e tira até a atenção da mensagem. O que é que eu vou fazer, pastor? E isso vai se fazer isso, eu já fiz, não deu certo. Calma e receba a palavra. Calma, rapaz. Receba a palavra. Calma. Calma aí. Você tem que entender. A palavra vai descer para o seu coração e Deus vai construir essa destruição do que é de Sodoma na nossa vida. Diz o texto sagrado lá em Gênesis 18, 20. Olha como isso é sério. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Ô irmão, se eu pudesse, eu estava pregando aqui sobre misericórdia, sobre a graça, a paciência de Deus. Mas nós precisamos enfrentar a verdade. Dói.
dói, a gente fica meio constrangido. É porque tem aumentado demais. Tem aumentado demais. Tem crescido de forma assustadora as obras de Sodoma na nossa vida. E, claro, a gente não pode deixar de pregar e tem que pregar, e a gente precisa da misericórdia, longanimidade, paciência de Deus, mas a Bíblia diz, lá em Êxodo 34, versículo 6 e 7, Deus mostrando a Moisés, Deus diz assim, ó, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, ó, só coisa boa, e grande em misericórdia e fidelidade, Deus é isso tudo, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, está lá em Êxodo 34, 6 e 7, coisa linda. Mas na frase seguinte do verso 7, está escrito assim, ó, ainda que Deus não inocenta o culpado. Como é isso, hein, irmão? Ele é tudo isso. Ainda que... Isso é muito profundo. Ainda que... não inocenta o culpado. É aí que eu temo. É aí que eu digo, estou frito. O Senhor está dizendo, irmãos, a gente, meu filho, minha filha, eu não vou fazer vista grossa, porque eu sei que as coisas de Sodoma vão lhe destruir e eu não suporto nada que toque no meu filho e na minha filha. Era mais ou menos esse aviso que Deus estava dando para Ló. Esse aviso. Era esse aviso que Deus estava dando para Ló. Pastor Júnior, o que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa entender que você precisa entregar para Deus tocar fogo em tudo que é de Sodoma na sua vida. Tudo, 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 tudo. Porque Ele é misericordioso, é bondoso, é compassivo, é tudo. 1000 gerações Ele perdoa, mas Ele não tem o inocente ou o culpado por inocente. Segunda coisa que você deve fazer para tirar Sodoma da sua vida. Você tem que ser agora verdadeiro. Isto é, você não pode estar querendo fazer um casamento com o pecado. Agora não é hora de casar. Agora é a hora de se divorciar. Calma, não dê glória a Deus, não. Não estou falando do divórcio de homem e mulher, não, viu? É que a prova está tão grande, né, irmã? Mas segura aí, não é isso, não. Você precisa se divorciar do pecado. Você não pode fazer acordo com o pecado. Irmão, é aí que está o segredo. Nós somos especialistas em redefinir as coisas, dar outro significado, dar a nossa posição, justificar, inventar uma desculpa, ajeitar para um lado, ajeitar para o outro, mas Deus, Ele não aceita isto. Deus não aceita isto. O dia de Ló acertar as contas chegou. Eu tenho medo desse dia. O dia de Ló acertar as contas chegou. Foi, pastor Júnior? O que foi que aconteceu? Depois você lê lá Gênesis 19. Mas a Bíblia diz que agora um monte de homens sodomitas, devassos, cercaram a casa de Ló e começaram agora gritando, falando palavras obscenas. E agora, Ló, eles queriam
ter relações com os anjos que estavam na casa de Ló. De Gênesis 19:5, chamaram a Ló. Aí em seguida diz assim, ó: aonde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá fora a nós para que abusemos dele. Chegou a hora de Deus cobrar. Olha, irmão, Ló estava tão embebedado com o pecado. Isso é uma lição pra gente, viu? Que a Bíblia diz que Ló chamou esses cabras safados de irmão. É assim que o pecado age na minha vida e na sua. Esses cabras safados era para ser chamado de cabra safado. E não de irmão. E Ló chega e diz: meus irmãos. É isso que o pecado faz na nossa vida. Em vez da gente odiar uma situação e uma coisa, a gente quer irmandade, a gente quer conversar, a gente quer ouvir, a gente quer... Mas, irmão, tem coisa que não tem meio termo, não. Não tem meio termo. É ou não é. A gente precisa entender isto porque existe uma verdade e a verdade é Cristo. Ló estava embebedado. Irmão, uma conversa. Está lá no verso 7 e 8 do capítulo 19. Vou ler aqui para você. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens. Veja que situação chega o pecado. Ah, pastor, na vida de Ló, essa palavra não é tá lá no Velho Testamento, é para servir para mim e para você. O que o pecado faz na nossa vida. Além de Ló estar chamando aquelas criaturas de irmão, aí a gente já vê o conceito de Ló, que o pecado fez na vida dele. Além disso, sabe o que ele faz? Ele negocia a sua família. Um homem cheio de pecado, ele agride a Deus quando ele desrespeita a sua família e o seu lar e o seu matrimônio e por aí vai. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Ló disse àqueles homens: faz o seguinte, pega minhas 2 filhas que são virgens e vocês abusam dela, mas só não abusam desse homem. Veja a cabeça daquele homem que se tornou, irmãos. Infelizmente, nossos jovens estão indo para as faculdades e muitas delas só pregam safadeza e desmantelo, promiscuidade e voltam feito Ló. Muitos irmãos estão ouvindo a amiguinha prostituta lá no trabalho, permita a expressão, estão voltando achando que pode desfazer seu casamento por qualquer coisa. Me permita, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque às vezes a gente precisa usar essas linguagens mesmo, para que as pessoas entendam. O pecado está corroendo o nosso coração. É emprestar as suas emoções para uma porcaria de um programa que é um bocado de homem se inflamando contra o homem, mulher se inflamando contra a mulher e você chorando, torcendo para fulano e para ciclano. Olha onde você chegou, Ló. Olha onde você chegou, Ló. Olha onde você chegou. Traindo a sua esposa. E achando que é assim mesmo, porque sua esposa não dá assistência nessa área ou naquela. Porque você, inclusive, conhece pessoas que estão dentro da igreja, que tem até cargo, que fazem a mesma coisa, e dá para resolver. Você, Ló, está acabado. Você precisa entender isso, e esse é o primeiro caminho. Está ouvindo, Ló? Olha que situação onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos. A vida de Ló, irmãos, é um exemplo do que o pecado oculto pode fazer na vida de um homem reto, um homem bom. Porque a Bíblia diz que ele era reto.
vai iludindo aos poucos e deixa a gente numa condição perigosa. Para salvar a minha pele, eu vendo a minha família. Para salvar a minha pele, eu dou as minhas filhas. Eu sou juiz. Ló era juiz, né? Eu tenho um status aqui. Eu não posso amanhã estar na capa dos jornais dizendo que os meus visitantes foram abusados da minha casa, violentados. Eu sou o juiz, eu devo satisfação à sociedade. E a família é problema da família. É isso que acontece. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, a segunda coisa que você deve fazer é parar de fazer de acordo com o pecado. É pecado? É. Pastor, eu não consegui vencer, mas é pecado. Eu faço isso na minha vida. Tem coisa que eu ainda não consegui vencer. Vira e mexe, eu tô lá. Mas Deus, mas é pecado. Eu chamo de pecado. É pecado. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas, porque se você botar outro nome, você vai se quebrar. Você vai se arrebentar. Você vai ser consumido. Não é Sodoma será consumido na sua vida. É você será consumido com Sodoma. Aí que se acaba tudo. É pecado, pastor Júnior. Pastor Júnior, eu estou ouvindo essa palavra aqui, pastor. Eu estou cometendo pecado, eu estou errando, pastor. E Deus vai me ajudar. Amém. Agora pare de estar inventando novidade. Pare de estar inventando, não, pastor, mas isso e isso, eu vi isso. Aí você está querendo inventar desculpas, você não quer, você quer se entregar a Sodoma. Aí viva como um sodomita. Agora tem outra coisa aqui para a gente encerrar aqui agora a mensagem. Olha, outra coisa que eu aprendo aqui é que Ló, ele jamais se retirou de Sodoma por si só. A prisão, ela é tão poderosa. Você que está me ouvindo agora, está sendo sincero diante de Deus. E você diz, pastor, eu vou sair dessa situação. É bom você dizer isso. Mas que você saiba que sozinho você não consegue. Nem eu, nem você. Nem eu, nem você consegue. Sozinho, nem eu, nem você, nem ninguém consegue. Há uma amarra muito forte, que eu não consigo explicar aqui com palavras. E sozinho, eu vou repetir pela terceira vez, você não consegue. Olha só o que diz Gênesis 19:16. E aqui, ó, a gente vai ver que o Senhor agarrou Ló, literalmente, e a sua família e puxou para fora da cidade. Aí quer pegar pela mão assim, ó, os anjos pegam, venha! Porque não dá, a gente perde a noção, a gente perde a sensatez, a gente perde o senso, sei lá. Aí, agora, Deus pega ele pela mão e... Ô, Jesus, que hoje seja o dia que o Senhor nos agarre pela mão e nos tire. Gênesis 19:16 está escrito. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua família e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Pegaram pela mão. E o Senhor deu mais uma determinação a Ló, lá em Gênesis 19:17, dizendo assim, ó, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, foge para o monte, para que não pereças. Então não era só sair da cidade, era não olhar para trás. E aí você sabe da história que, infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou, morreu numa estátua de sal. Portanto, meus queridos e amados irmãos, essa é uma mensagem muito forte. Parece que eu corri uma maratona ao terminar essa mensagem. Eu sei,
tem um impacto no coração de quem quer mudar, de quem quer vencer. E no mundo espiritual tem, não sei nem explicar, tem uma movimentação tremenda. Não deixe o diabo roubar essa palavra de você. Deus nunca vai exigir de mim, de você, perfeição. Mas Ele quer verdade. E não adianta desculpa. Não adianta eu vou ver como faço. Não. É diante dele chorar mesmo, cair e dizer, Deus, é isso mesmo aqui, ó. Sem tirar e sem colocar, o Senhor sabe. E o Senhor usou o pastor Júnior para dizer que o Senhor não aceita mais desculpas. E que o dia de prestar conta vai chegar. Eu estou ciente e consciente disso. Me ajuda. Cria situação. Eu vou escapar, meu Deus. Me ajuda a escapar. Eu digo a mesma coisa de você. Que Deus nos ajude. Que Deus nos cubra. E a verdade maior é que nos incomoda, mas paciência. Deus não considera insignificante nenhum dos nossos pecados. Amém.